Existem vários tipos de diabetes, mas em geral, adotamos uma classificação mais simples, dividindo ele em 3 tipos: o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Qualquer forma de diabetes vai trazer algum problema na produção, na secreção ou na ação da insulina. Lembrando que a insulina é um hormônio fabricado pelas células beta que estão presentes nas ilhotas do nosso pâncreas. Independente do tipo do diabetes, para afirmarmos que uma pessoa tem diabetes, ela precisará ter exames comprovando a existência deles. É preciso haver uma formalização do diagnóstico. Conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes, são 3 exames que fazem isso: a glicemia em jejum, a hemoglobina glicada e o teste de tolerância oral à glicose. Quando falamos em glicemia, é a sanguínea, o exame de sangue lá do laboratório, não a pontinha de dedo. Voltando aos 3 exames, o primeiro é a glicemia em jejum. É preciso que se esteja há mais de 8 horas em jejum e o valor esperado ou considerado normal é menor que 100. Um valor maior ou igual a 126 mg por decilitro é indicativo de diabetes. O segundo exame é a hemoglobina glicada, ou a sigla HbA1c, que é aquele exame que traduz a média, a união dos valores das glicemias dos últimos 3 a 4 meses. O valor desejado é menor que 5,7% e diabetes se traduz com valores maiores ou iguais a 6,5%. E existe o terceiro exame, que é o teste de tolerância oral à glicose, aquele do líquido doce, conhecido também como teste de sobrecarga de glicose. Esse exame tem coleta de sangue antes de tomar o líquido doce e pelo menos 2 horas depois. O valor esperado com 2 horas da tomada do líquido é menor que 140 mg por decilitro. Maior ou igual a 200, estando a pessoa em dieta habitual nos últimos 3 dias, é indicativo de diabetes. Então, percebam que foi colocado valores de glicemia em jejum menores que 100 e acima ou igual a 126, valores de hemoglobina glicada menores que 5,7 e acima ou igual a 6,5, e valores do teste de tolerância oral à glicose com glicemia em 2 horas menor que 140 ou acima igual a 200. Os resultados de exame que estão entre esses valores configuram, em geral, o diagnóstico de um possível pré-diabetes, que também precisa ser investigado. Voltando lá ao diabetes, para a gente confirmar esse diagnóstico com os exames que foram feitos, é preciso repetir um desses exames. Então, por exemplo, se a glicemia de jejum deu 183 em um determinado exame, deve-se repetir esse exame em outro momento, em especial a glicemia de jejum. E existe uma exceção à necessidade de repetição, que é quando, já no primeiro exame de sangue, a pessoa está apresentando sintomas clássicos de hiperglicemia. Esses sintomas são poliúria, polidipsia e polifagia. O que é isso? Poliúria é muito xixi. Acordar várias e várias vezes à noite para urinar. É uma criança que já não usava fralda ou não fazia mais xixi na cama que passou a fazer. Polidipsia, muita sede.
É aquele galão de 20 litros de água que durava 15 dias, que passou a durar 2 dias. E muita fome, a polifagia. E, em geral, essa muita fome existe com perda de peso. Uma perda de peso desproporcional à quantidade de comida que se está comendo. Todos esses sintomas são muito comuns na descoberta do diabetes tipo 1. Então, nesse caso, se houver existência desses sintomas clássicos ou típicos, basta um exame de sangue de glicemia. Não é preciso haver a confirmação e é até possível fazer esse exame sem jejum. Uma glicemia aleatória feita em qualquer momento do dia, acima ou igual a 200 mg por decilitro, confirma o diagnóstico. Nossa, Thalita, o exame do meu filho deu 327 no primeiro exame e o médico fez questão de repetir. E o meu filho estava apresentando tudo o que você está falando. Eu entendo o que você esteja pensando, mas fechar um diagnóstico de diabetes é trazer uma mudança radical na vida de uma pessoa e de uma família. Eu entendo fazer um exame confirmatório. O que não se pode é repetir o exame muito tempo depois, porque essa demora pode trazer atraso no início do tratamento e somar gravidade à apresentação do diagnóstico. Então, nós aprendemos como fechar o diagnóstico formal de diabetes. Descobrir qual é o tipo já é uma outra pecinha do nosso quebra-cabeça. Todos esses números estão escritos no material anexado a essa aula. Você pode assistir novamente para deixar esses valores mais claros e, se ficou alguma dúvida, deixe a sua pergunta. Muito obrigada!